Bom, os próximos dois casos eu estou impedido. É o 91, que é até um destaque do desembargador Levada, e o 85. Eu transmito a presidência dos trabalhos ao desembargador Luiz Soares de Mello. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Nessa ordem que Vossa Excelência coloca, né? 91 e depois 75. E 85, é isso, né? Exato. Muito obrigado. Então, eu vou anunciar primeiro o julgamento do número 91 da pauta, cujo relator é o desembargador Moacir Pérez, por voto 33626. Foi adiado em 27 de janeiro passado, a pedido do excelentíssimo senhor desembargador Gemiciano, Antônio Carvalho, Constável Limenez e Alex Zilenovski. Mas antes de passar a palavra àqueles que pediram vista, eu quero dar a palavra que me a pediu aqui em off o desembargador Moacir Pérez, que precisa falar alguma coisa, e ele tem a palavra a partir desse momento. Desembargador Moacir Pérez com a palavra, que é o relator. Agradeço, desembargador, vice-presidente, agora na presidência, neste caso. Na realidade, o pedido de falar, em primeiro lugar, decorre de alterações que eu fiz, agora já tenha mencionado, em relação ao meu voto original. Pegando o gancho até do caso anterior, no voto original, eu denegava a ordem e aplicava a súmula 266, que agora eu eliminei quase que totalmente do meu vocabulário. Eu me convenci do voto do desembargador Gemiciano, que realmente produz efeitos concretos, tal, não é caso, absolutamente, tal, não, de uma impetração contra a lei. Então, eu me convenci quanto a isso. Não obstante, eu permaneço com o desfecho da denegação por ausência de interesse processual. É aquela questão, basicamente, então, da Lei Complementar 173 e do ato normativo conjunto da Presidência da Corte, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado e da Procuradoria-Geral de Justiça. Basicamente, tem uma parte aqui que, a rigor, é contra a Lei Complementar Federal, na medida em que o ato normativo repete ipsis literis. Então, em relação a isso, não há nenhum tipo de divergência. O mandado de segurança foi impetrado contra estas três autoridades e não tem sentido ingressar na análise da Lei 173, que é, inclusive, objeto de ação direta em constitucionalidade. Está lá no Supremo, que tem competência para resolver, para dirimir esse conflito, tem parecer favorável da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República, embora eu particularmente entenda que é inconstitucional, mas não foi suspenso. Mas o que eu entendo, ou deixo de entender em relação à Lei 173, não tem a menor relevância. Então, vamos ao nosso caso específico aqui. Eu vou direto ao ponto, que seria o ponto de uma parcial divergência, que é a questão do inciso 3º, tá? Do inciso 3º do artigo 1º do ato complementar. O que acontece aqui, tá? do ato conjunto, tá? Do ato conjunto. A lei ato normativo conjunto. A lei complementar 173, no artigo 8º, inciso 9º, tá? Ela proíbe, tá? Enfim, o que está na Lei Complementar de 173, durante aquele período, está reproduzido aqui no ato normativo. A Lei Complementar de 173, ela proíbe a contagem do tempo, né, até 31 de dezembro de 2021, como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. Aqui é que está o ponto, vírgula, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, vírgula, aposentadoria, vírgula, e quaisquer outros fins. Ou seja, uma lei de caráter que permite a interpretação extensiva. Ela cita, ela nomina exemplos. Aqui nominou 2, sem prejuízo para o tempo de efetivo exercício e aposentadoria.
e deixou em aberto ainda outras possibilidades similares e semelhantes. O ato normativo conjunto, tá? Ele praticamente repete os termos da lei complementar, só que ele fala assegurado o cômputo para os demais fins, vírgula, como uma aposentadoria. Então, houve uma supressão que, a meu ver, não implica em absolutamente de retirada de direito dessa expressão que constava, a título exemplificativo, eu repito, da lei complementar federal, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício. Eu acho que isso está expresso na lei complementar, isto claramente está implícito no ato normativo conjunto, que apenas reproduzia uma norma secundária, apenas reproduziu os termos de uma norma primária. Como eu já cheguei a mencionar, tá, não exatamente no curso de uma sessão, não dá para se entender de outra forma. Então, o que é que eu digo aqui? Daí se vislumbra que ambos os dispositivos empregam a técnica da interpretação extensiva. Nessa técnica legislativa, a norma contempla uma ou mais hipóteses meramente exemplificativas, o que explicita por meio da utilização da chamada norma de extensão. No caso, e quaisquer outros fins na lei complementar e, para os demais fins, no ato normativo conjunto. O ato normativo, ora impugnado, por conseguinte, não vedou a contagem do período como de efetivo exercício como alegado. Estou deixando muito claro no corpo do acórdão que isso, embora não explicitamente mencionado no ato normativo conjunto, mas claro que está compreendido dentro dessa interpretação extensiva teleológica. Então, o direito que se pleiteia, ou pelo menos parte dele, o que é possível para nós analisarmos, eu estou reconhecendo no corpo do acórdão. Estou reconhecendo no corpo do acórdão. Tá? Aqui, continuo. Na verdade, interpretando-se o texto conforme a teleologia, isto é, de acordo com sua finalidade, considerando-se todo o conjunto normativo, conclui-se que a contagem do tempo como de efetivo exercício é situação similar à contagem para fins de aposentadoria, ambos direitos constitucionais e estatutários do servidor público. Tratando-se de hipóteses semelhantes, derivadas da mesma causa, estão elas abrangidas dentre as situações exemplificativamente contempladas pelos dispositivos ora analisados, por meio de técnica da interpretação extensiva. Assim, constata-se que o ato normativo analisado contemplou a contagem do tempo como de efetivo exercício dentre as hipóteses permitidas, deixando de mencionar expressamente, o que, como visto, não era mesmo necessário, por questão de técnica legislativa. Ou seja, pode não ter sido a melhor técnica legislativa, e eu até entendo que não foi mesmo. Talvez o correto fosse pura e simplesmente reproduzir tal que está exemplificativamente, eu repito, na lei complementar federal. Tá? Mas o fato de não ter reproduzido não retirou o dinheiro absolutamente, tá? Dos membros dos poderes e dos funcionários. É aquilo que eu disse, senão eu não posso raciocinar, ou seja, se eu entendesse dessa forma, como uma ação intencional, deliberada, eu teria que admitir que o presidente da Corte, o presidente do Tribunal de Contas do Estado e o Procurador-Geral de Justiça se sentaram para elaborar um ato normativo conjunto, viram os termos da lei complementar, não, vamos suprimir aqui essa exclusão, essa exceção. Não tem o menor sentido isso, perdão. Tá? Então, ou seja, eu estou entendendo, só para finalizar, que este direito já está contemplado na normativa analisada. Então, o provimento jurisdicional pretendido seria desnecessário. Então, eu estou denegando a segurança pela desnecessidade. Porque, repito, eu não posso raciocinar com essa hipótese que isto não tenha sido um problema de eventual técnica legislativa inadequada, que pode perfeitamente ser equacionado por conta dos dois dispositivos, o da Lei Complementar Federal e do ato normativo, serem dispositivos que permitem interpretação extensiva, então pode ser plenamente equacionado, e eu me livro dessa questão que me parece raciocinar com a patologia, tal que 3 autoridades se reúnem, não, vamos suprimir direitos de membros de poderes e de funcionários, contrariando a Constituição, etc., direitos absolutamente claros, absolutamente evidentes. Ou seja,
No fundo, eu estou concedendo, eu estou reconhecendo que isto já está na lei, não é que eu estou concedendo, que isso já está no ato normativo. Eu estou reconhecendo que implicitamente isto está no ato normativo. E estando no ato normativo, está fazendo essa interpretação lógico-sistemática teleológica, está com a lei complementar. Para mim é muito claro que a hipótese é de denegação da segurança, tal, não, tendo, repito, o mesmo resultado dos ilustres votos, tá, de pedidos de vista que concedem parcialmente a ordem exatamente para esses fins que eu já estou dizendo, que estão embutidos no ato normativo complementar. É esse, então, senhor presidente, então, é esta a explicação que eu gostaria de dar, porque eu acabei aprofundando esse aspecto e realmente saindo da questão da lei em tese, que absolutamente não se aplica, o desembargador Gemiciano tem toda a razão em relação a isso. Muito obrigado. Obrigado a Vossa Excelência. Na sequência, eu passo a palavra ao desembargador Gemiciano, que tem o voto numerado 38966. Positivo. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. Eu, em primeiro lugar, gostaria de dar 2 medalhas ao desembargador Moacir Pérez por esse esclarecimento que trouxe em plenário hoje. Foi muito elucidativo. Eu, diante do voto primário, eu havia feito uma divergência, e nessa divergência eu havia feito algumas outras considerações, porque ali haviam outras questões. Cabimento ou não do mandado de segurança contra o texto do ato normativo 1/20, a ilegitimidade e também a questão envolvendo o interesse de agir. No que tange a estas 2 anteriores, Sua Excelência, o relator, já afastou, entendeu por bem o acolhimento, que retorno, digo, que é digno de elogios, uma vez que nós estamos analisando um fato concreto, direitos que estão sendo suprimidos de alguns funcionários. E a ilegitimidade, que também já foi objeto de apreciação por Sua Excelência, e eu também estou acompanhando. A nossa divergência, senhor presidente e demais colegas, ela é muito singela e objetiva. Enquanto Sua Excelência, o ilustre relator, entende que não há necessidade de julgamento do mérito, há falta de interesse por desnecessidade de julgamento de mérito, eu, data vênia, com todo respeito, entendo que há necessidade de enfrentarmos essa questão, senhor presidente. O mandado de segurança da Associação dos Funcionários, Assistentes Sociais e Psicólogos, ele tem uma série de pedidos, que seja restabelecido aumentos, que seja contemplado uma série de outros direitos, o que nós estamos concordes com o ilustre relator, uma vez que o impedimento legal da Lei Complementar 173 nos impede de adentrarmos a esta questão. A minha divergência, senhor presidente e demais colegas, é a mesma que nós apresentamos no ano passado, em sede de um agravo regimental, numa ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Associação Paulista do Ministério Público. É no sentido de que o ato 1 de 2020, ele foi um pouco além da Lei Complementar 173. Longe de afirmar que os 3 presidentes, o presidente do Poder, o Tribunal de Contas, o nosso presidente, o Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça, estivessem aliados para suprimir direitos dos funcionários. Longe disso. A nossa grande preocupação, desde a edição deste ato, foi no sentido de explicitar, melhor este ato, para que o nosso presidente, para que o presidente do Tribunal de Contas e o Procurador-Geral de Justiça dissessem expressamente que esses direitos não estão suprimidos. Porque, com todo respeito, lendo os artigos do ato
conjunto, a conclusão que eu chego é que esses direitos, inclusive, especialmente da licença-prêmio, foi suprimido. A leitura do texto, a meu ver, é inequívoca. O ato conjunto, ele diz expressamente, ficam vedadas entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 a contagem desse tempo como período aquisitivo necessário para a concessão de qualquer adicional por tempo de serviço. Sexta parte, licença-prêmio, assegurado o cômputo para os demais fins, como para a aposentadoria. Ou seja, com todo respeito, eu acho que a norma, o nosso ato conjunto, ele foi explícito no sentido de impedir, aspas, a contagem desse tempo como período aquisitivo necessário à concessão de qualquer adicional por tempo de serviço. A lei complementar, ao contrário disso, artigo 8º, inciso 1, diz que está vedado conceder a título de vantagens, aumento, reajuste, adequação de remuneração a membros do poder, etc, etc, etc. E mais, no inciso 9, contar este tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para fins de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, vírgula, aposentadoria, vírgula, e quaisquer outros fins. Na verdade, como disse o ilustre relator, é até possível que implicitamente já esteja, data vênia, em seu voto, o reconhecimento de que esse direito é assegurado. E, como tal, se dispensaria a necessidade de um mandado de segurança para o reconhecimento do mérito, onde se prestigiasse e assegurasse a contagem desse lapso, né? Eu, com todo respeito, entendo que, diversamente, o ato normativo é de maior limitação em flagrante ofensa a direito dos agentes públicos, porque há apenas a vedação de contagem do tempo de serviço como período aquisitivo para a concessão de qualquer adicional por tempo de serviço. Sexta parte, licença-prêmio, sem vincular esta circunstância tão somente à impossibilidade de aumento de despesa durante o lapso temporal definido na lei, previsto na Lei Complementar 173. Repiso que o ato administrativo em discussão, com todo respeito, extrapola a norma federal ao não limitar apenas a suspensão do pagamento dos adicionais e na fruição de licença-prêmio, durante o período de vigência das restrições impostas ao aumento de despesas do funcionalismo. Entendo que não há como reconhecer a ausência de interesse, como sugerido pelo relator, uma vez que a restrição imposta no ato normativo impugnado, ao ser mais gravosa do que a própria lei, se afigura abusiva e, por isso, viola direitos que não podem deixar de ser socorridos pela via mandamental. Eu trago, na nova versão do meu voto, uma parte acrescentei um parágrafo último, onde eu observo que, recentemente, nós tivemos a edição do comunicado 237/2021, que assegurou a anotação dos períodos de aquisição, mas em função da liminar deferida na ADI. Logo, a decisão de mérito nestes autos me parece essencial, sob pena do sucumbimento do direito, caso a liminar referida seja cassada por decisão superveniente. E transcrevo, inclusive, o comunicado. A nossa preocupação é exatamente essa, que, se for julgada a ADI desfavoravelmente ao Ministério Público, se esvazia, inclusive, as anotações que estão sendo feitas, como no comunicado 237. Eu fico preocupado que como disse o ilustre relator, que implicitamente já esteja definida a situação e não há expressa vedação. Eu, data vênia, entendo que o ato, com todo respeito, o ato conjunto, ele realmente expressou
a vedação a essa contagem e trouxe um desânimo muito grande aos funcionários que perderam, alguns até perderam o direito, até que a liminar restabeleceu. Nós estamos em vias de ter algumas decisões. A Lei Complementar 173 está a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que recebeu 63 pedidos de amicus curiae e está ainda no processo de digestão. E nós estamos em vias de ter o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que poderá, inclusive, se for julgada improcedente ou for extinta, como sugerido pelo ilustre Ministério Público naqueles autos, extinta ou julgada improcedente, fazer com que esses direitos sejam esvaziados. Por estas razões, eu peço vênia ao ilustre relator para divergir de seu voto, em parte, na parte toda, à exceção do reconhecimento do direito sem dispêndio imediato, nos seguintes termos: segurança parcialmente concedida para que as disposições do ato administrativo impugnado não impeçam a aquisição dos direitos decorrentes dos adicionais do tempo de serviço, licença-prêmio, mantendo apenas a suspensão do pagamento e da fruição de tais benefícios durante 27 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Então, resumindo, senhor presidente, eu estou, pelo meu voto, concedendo em parte a segurança, nos termos da fundamentação. Esse é o meu voto. Obrigado, desembargador. Há duas palavras pedidas, mas antes das palavras pedidas, nós vamos ouvir aqueles que pediram vista anteriormente e provavelmente já têm os votos em suas cabeças. Primeiro, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, e eu, antes de mais nada, registro aqui que Vossa Excelência, desembargador Malheiros, é uma pessoa boa, caridosa, doce, amiga e querida por todos nós. Causou em nós verdadeira aflição a sua ausência por motivo de saúde, e graças a Deus está de volta, o que nos causa alegria imensa em tê-lo novamente no convívio e saudável como estamos vendo. Muito obrigado pela sua volta, desembargador Malheiros. Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço as suas palavras que vêm efetivamente do seu coração, que é grande e que continua na torcida, porque eu estou apenas no início dessa confusão toda. Continue torcendo, rezando por mim. E quanto ao meu querido James Ciano, eu estou acompanhando integralmente, viu? Com todo respeito ao senhor relator. Vossa Excelência, então, também concede em parte com a divergência. Na sequência, temos o desembargador Constable Solimene com a palavra, por favor. Primeiro, eu quero fazer uma ressalva. A total confiança que eu tenho no presidente. Total. Sei que não teve, jamais teria intenção de subtrair de qual carreira fosse qual direito subjetivo. Tenho absoluta convicção nesse sentido. Então, eu aqui deixo expresso meu respeito pelo profissional, meu respeito pelo homem, pelo presidente do tribunal. Faço uma outra ressalva. Meu respeito também pelo relator, que, declarando o ato de terceiros, reconheceu que os direitos, ora reivindicados, estão mantidos. Durante a fala do relator e do desembargador Ciano, que abriu a divergência, eu fui ler as informações do senhor presidente, do senhor procurador-geral de Justiça e do presidente do Tribunal de Contas. Tenho para comigo, estimados colegas, que, na verdade, o texto originário, aquele da lei complementar, com essas ressalvas idas e vindas, é que causou
e está causando uma confusão que precisa ser esclarecida. E nas informações do chefe do Poder Judiciário, o único que é poder, do senhor Procurador-Geral de Justiça e do Presidente do Tribunal de Contas, as explicações são de que houve reprodução do texto da lei complementar. Como a lei complementar, segundo o desembargador Moacir Pérez, carece de uma redação mais clara, ao reproduzir em ato administrativo o quanto afirmado pelo Legislativo Federal, repetiu-se no âmbito do nosso Estado essa perplexidade que levou, por exemplo, o relator a afirmar que, na verdade, os direitos não foram, e eu tenho para comigo que jamais essa foi a intenção do presidente, ou do procurador-geral, ou do presidente do Tribunal de Contas, jamais foram retirados os funcionários. Porém, é muito importante o julgamento por conta exatamente de espancar definitivamente a dúvida. Uma dúvida que eu repito, acreditando nas melhores intenções que marcam a vida de Geraldo Pinheiro Franco, do procurador, doutor Sarrubo, e do presidente do Tribunal de Contas, é preciso usar nesse momento para espancar definitivamente esses equívocos que causaram essa perplexidade, inadvertidamente, sem elemento volitivo nenhum, no âmbito da carreira do Ministério Público, liminar já examinada neste colendo órgão especial, e agora nas carreiras do Tribunal de Justiça, das psicólogas e das assistentes sociais. O artigo 1º do ato normativo, que eu transcrevo em voto, ele realmente não deixou nada muito esclarecido. Ficam vedadas entre 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 a contagem desse tempo como de período aquisitivo necessário para a concessão de qualquer adicional por tempo de serviço. Sexta parte, ele sexta prêmio, quer dizer, interesse há, porque o texto, ainda que tenha sido editado, e não tenho dúvida, com a maior e melhor das boas intenções, ele reproduz uma confusão, a ponto de impetrar esse mandado de segurança. Ademais, a Constituição do Estado estabelece, no artigo 128, que vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente o interesse público às exigências do serviço. Esses direitos no Estatuto do Servidor Público, que é lei complementar estadual, esses direitos, agora eu fico mais confortável. Pese que, nas informações, isso não foi expresso de maneira direta. Houve esclarecimento do presidente aqui a este órgão especial, e eu acredito na palavra do presidente, de que não era essa, e não foi essa, e isso não aconteceu. Mas o artigo 1º deixa essa dúvida, de modo que, sem querer me estender, tenho para comigo que ato administrativo não pode revogar um direito das carreiras funcionais que é previsto na Constituição do Estado e em lei complementar. O meu voto é muito extenso, tem 27 laudas, e eu vou me privar de lê-lo, primeiro porque eu já passei para cada um de Vossa Excelência, e em segundo lugar, porque eu não quero cometer injustiça e nem o equívoco de reproduzir um mal-entendido novamente com a minha sustentação durante o voto. De modo que
sempre acreditando nas palavras das autoridades, do chefe do Poder Judiciário, este poder, do chefe do Ministério Público do Tribunal de Contas, com maior respeito e razão de que o texto, inclusive, vai além da lei complementar, há um pedaço do texto que não é abraçado naquela discussão perante o Supremo, porque a lei complementar, ela veda quando cria despesa, mas se não criar despesa, não está vedado. O texto aqui não abre nenhum espaço para os titulares dos direitos subjetivos. Se eles, eventualmente, sem criar despesa, quiserem fruir, eles não poderão, até o final do exercício 2021. Então, nesse voto extenso de 27 laudas, e abraçando e pedindo desculpa ao presidente, se ele me entender mal, não foi minha intenção, mas eu, como magistrado, tenho que responder à indagação das partes, o texto da lei complementar é infeliz e a sua reprodução deu aso à impetração. Aliás, eu examino também no meu voto, desembargador Ciano, não retirei a questão da súmula 266, porque ela é alvo nas informações, se não me falha a memória, do presidente do Tribunal de Contas e do Procurador-Geral de Justiça, pelo menos. Então, eu também estou dizendo que aqui nós estamos vendo efeitos concretos no acervo patrimonial do servidor. Então, eu estou mantendo o enfrentamento do verbete do 266, dizendo que ele aqui não cabe, no sentido de reconhecer o direito à contagem nesse período da licença-prêmio. Com relação ao mais, nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal, temas repetitivos, que não dão direito a reajuste salarial. Então, eu concedo a segurança em parte, nos termos do voto que abriu a divergência, pedindo vênia a cada uma das autoridades que subscreveram o ato e aos colegas que pensaram de maneira diferente. Obrigado a Vossa Excelência. Na sequência, desembargador Alex de Lelones. Senhor presidente, eu vou ser muito breve. O tema já foi bastante esmiuçado. Gostaria apenas, inicialmente, de ponderar, assim como fez o desembargador Solimene, desembargador, aliás, todos os que me antecederam, que acho que ninguém em sã consciência, na cabeça de ninguém em sã consciência, passou a ideia de que o presidente do Tribunal de Justiça, o chefe do Ministério Público, o chefe do Tribunal de Contas tivessem pretendido, por meio de um ato administrativo, suprimir direito dos servidores, ou mesmo dos agentes políticos. Na verdade, isso não teria o menor sentido, né? No entanto, eu observo, senhor presidente, de uma forma muito sintética, muito objetiva, que eu não vejo propriamente uma dissonância entre o voto do eminente relator, a nova versão do voto do eminente relator, e aquela sustentada pelo desembargador Jaime Ciano e também secundada pelo desembargador Solimene, no sentido de que o direito em si, ele não teria sido suprimido, ou não haveria uma discussão propriamente sobre a supressão. Me parece que a discussão, a esse momento, estaria quase que numa questão de técnica procedimental, em que o desembargador relator entende que não seria necessário explicitar onde haveria uma mera interpretação lógico ou teleológica poderia resolver a questão. E aí o desembargador Jaime Ciano, ele me parece que com toda a razão, com a devida vênia, ele vem dizer o seguinte: acho que é necessário sim. E aí eu aduziria o seguinte, que o destinatário desta orientação, em última instância, é a administração pública. E foi bem lembrado aqui que, por meio de comunicado da administração do tribunal, foi dito que os prazos, a contagem do prazo de licença-prêmio, ela voltou a ser feita em virtude de uma liminar. Portanto, compreendia-se que até então a administração estava entendendo que a contagem do prazo da licença-prêmio estava suspenso. Então, me parece que esta é uma boa oportunidade, como foi ponderada aqui, para que esse órgão especial explicite, de uma vez por todas, qual a sua compreensão de que não houve
supressão de um direito. Então, me parece que é melhor a solução propugnada pelo desembargador Jaimiciano, secundada pelo desembargador Solimene, de que é melhor dizer agora, de uma forma transparente, clara, mesmo porque a administração pública, que age estritamente dentro da legalidade, e não por ilações, e não por interpretações, não, aliás, nem lhe é dada esse poder de interpretar, receba claramente uma orientação, ou melhor, uma determinação no sentido de que esses direitos efetivamente não foram retirados, não houve o questionamento sobre a retirada de direitos e deverão ser observados. Então, com a devida vênia ao desembargador Moacir Pérez, eu peço licença para acompanhar integralmente o voto do desembargador Jaimiciano e com as razões aduzidas pelo desembargador Solimene e também ratificadas pelo desembargador Malheiros. Esse é o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Zirlewski. Eu passo a palavra pela ordem, só para posicionar, desembargador Ferraz Arruda, depois Ricardo Anaf e Jacó Valente. Desembargador Ferraz Arruda. Senhor presidente, dois presidentes, o presidente Luiz Soares de Melo Neto e o Geraldo Francisco Piero Franco. Caros colegas, eu estou com uma preocupação muito grande no sentido, em termos processuais, não é? Porque o mandado de segurança, a lei é expressa, não é? E considerar mandado de segurança quando houver um ato de ilegalidade ou abuso de poder, etc, etc, etc. Muito bem. Com o esclarecimento do eminente e caríssimo amigo Moacir Andrade Pérez, ele colocou a questão que me parece bem clara. Ou seja, ele colocou a questão dizendo, na verdade, seria uma interpretação extensiva. Bom, então, vamos retomar ao artigo 1º da Lei de Mandado de Segurança. Quando houver ato ilegal ou abuso de poder. Então, o que eu estou vendo aqui, na verdade, não está havendo ato ilegal e nem abuso de poder. E com o máximo devido respeito, em sede de mandado de segurança, nós simplesmente decidimos se há ou não há o abuso de poder ou abuso de autoridade. Os efeitos do mandado de segurança, como já dizia lá o antigo sociólogo e jurista Pontes de Miranda, o efeito é mandamental. O efeito é mandamental. Ou seja, a autoridade agiu ilegalmente ou com o abuso de poder, desfaça o ato. Então, o judiciário determina se desfaça o ato ou então faça o ato. Então, os efeitos são mandamentais da velha doutrina do Pontes de Miranda, né? E que depois foi adotado mais para frente, enfim, hoje ninguém discute mais que se trata de uma sentença mandamental. Ora, em sendo como de fato é, e eu também, evidentemente, eu tenho a impressão que, pela razão, pelo aspecto racional, lógico, racional, ninguém pode discordar desse entendimento de Pontes de Miranda, no sentido de que é uma ação mandamental. Ou a autoridade faz ou não faz, ou está obrigada a fazer. Então, o que me parece é que não me parece que possamos, evidentemente, com o mais elevado respeito ao desembargador
Alex Tadeu Monteiro Zelenovski, que colocou a questão, e também o eminente desembargador Roberto Caruso Passabi Solimene, como não menos eminente desembargador Jaime Ciano, no sentido, então, de que nós devemos aqui, nesse mandado de segurança, proferir uma sentença que ela não será mandamental, não é? No sentido de que ela manda as três autoridades impetradas a cumprirem um ato ou manda desfazer o ato. Então, a sentença aqui, com devido respeito, e salvo, evidentemente, o mais manifesto provável equívoco da minha parte, que pode, evidentemente, com a opinião e os fundamentos de Vossas Excelências, dizer, não, você está equivocado. Então, me parece que esta sentença, nós não podemos dizer às três autoridades, olha, nós decidimos assim, vamos interpretar a lei assim. Então, vamos determinar a que Vossas Excelências, as dignas autoridades impetradas, acrescentem na lei que ela alcança também os direitos que estariam sendo cobrados. Então, me parece que nós ficamos numa situação em que não há um ato, na verdade, não há um ato administrativo ilegal ou abusivo. O que há, me parece, que é o não disciplinamento. Ou, como coloca o desembargador Moacir Pérez, na verdade, está implícito. Está implícito. Mas nós não podemos também dizer, olha, está implícito, mas eu vou legislar aqui e vou dizer, olha, legisla dessa maneira, acrescenta na norma desta maneira. Então, eu diria o seguinte, com o devido respeito das nobres divergências, não é? Em que entendo e compreendo a situação da colocação de Vossas Excelências, no sentido de que daram atendimento aos interesses dos impetrantes, porque, no entender dos eminentes votos divergentes, os funcionários ficaram aí em prejuízo, não é? Mas, evidentemente, sob o aspecto processual, me parece que esta não é a ação que pode satisfazer esta questão. Me parece muito mais... caberia, então, provavelmente uma ação declaratória para dizer qual é a extensão dessa norma, ou, enfim, ou outra ação, porque aqui, se fosse o caso, que não é, evidentemente, caberia uma ação, uma declaratória por omissão, inconstitucionalidade por omissão da norma, a norma administrativa aqui, mas não se pode falar nisso porque nós estamos confrontando a dicção da norma administrativa com a norma legal, a norma jurídica legal. Então, me parece que eu ficaria no sentido de que não ficaria nos exatos termos do desembargador, mais ou menos como desembargador, mas eu diria que não há cabimento para esta ação de mandado de segurança. Então, eu ficaria no sentido de indeferimento da petição inicial,
por falta, como ela permite a lei, o indeferimento da petição inicial pela não ocorrência do ato abusivo ou ato ilegal. E o mandato de segurança, repetido, tem efeitos mandamentais e não declaratórios. Portanto, é essa a minha posição. Mais uma vez, pedindo ovelha aos ilustres desembargadores que votos divergentes e também ao desembargador Moacir Andrade Peras, porque, na verdade, foi ele que me aclarou a questão. Ora, se está uma interpretação implícita, então o ato não é ilegal. E nós não podemos dizer que está implícito. Nós não podemos dar decisão, olha, está implícito aí. Nós não podemos dizer isso também, porque o efeito do mandato de segurança não é para declarar os efeitos da lei. Então, senhor presidente, eu estou votando pelo indeferimento da inicial, por não cabimento no caso de mandato de segurança. Agradeço, Vossa Excelência. Na sequência, desembargador Corregedor-Geral Ricardo Anaf, e eu acuso também a palavra do desembargador Cláudio Godoy na sobressequência. Desembargador Ricardo Anaf, com a palavra. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu havia conversado hoje com Sua Excelência o presidente, adiantando que provavelmente eu fosse pedir vista nesse processo, até porque eu entendo que nada obsta na discussão da matéria. Eu não vejo o ato normativo como um ato autônomo do executivo, assim entendido, do gestor de cada um dos dois tribunais, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, e com a Procuradoria. Me parece mais ser um comunicado com a roupagem de ato normativo, que nesse ponto eu acompanho o vereador Moacir Pérez. Ele repete, ainda que não literalmente, com as mesmas palavras, mas repete os termos da Lei Complementar 173. Eu entendo a posição dos votos divergentes, a preocupação, mas seria uma grande oportunidade de fato, conhecer da Lei Complementar 173 e, ao mesmo tempo, das suas eventuais inconstitucionalidades. E aí sim, não é uma questão do comunicado, ou como interpretar o comunicado, se a interpretação é extensiva ou não é extensiva, muito embora o como, por si só, garante que o rol é meramente exemplificativo. E a questão da despesa ou não, me parece que também, para efeito, se a questão é feita pragmática da divergência, como posta, não faria muita diferença no momento em que há um recrudescimento orçamentário e a situação é muito difícil. Mas, independente disso, e mesmo em relação ao reajuste, não é questão queremos reajuste, é da possibilidade da administração assinar eventual reajuste. Não há um direito subjetivo ao reajuste, o Supremo pacificou isso já há muitos e muitos anos, que não havia nem ao menos mora. Isso era outra discussão das ações de indenização que tramitaram para a Fazenda Pública. Mas aqui me chamou a atenção porque eu fui ler a petição inicial. E aí, quem acertou em cheio com todas as vinhas foi o desembargador Augusto Francisco Mota Ferraz de Arruda. Porque o pedido da petição inicial diz o seguinte, está na última folha: no mérito, seja concedida a segurança para declarar a inconstitucionalidade dos incisos tais e tais do ato normativo. Ora, eu estou transformando a ação de mandado de segurança, que é mandamental mesmo, sempre o foi, ela determina a ordem de se fazer ou de não se fazer, numa ação declaratória de nulidade constitucional. Exatamente. E aí eu tenho um detalhe, não é uma questão só de carência de ação, lembram lá, como é que é mesmo? Inépcia, que da causa de pedir não decorre o pedido, da causa de pedir não decorre o pedido, porque aí a inconstitucionalidade seria dele complementar 173, a começar por aí. Não seria do ato normativo, ele não é autônomo,
e ele expressamente faz menção à lei complementar 173. Ou seja, eu estou concedendo a ordem para declarar inconstitucional. O pedido é declaratório. Está na última folha, um pouco antes da assinatura. Eu diria que, se não fosse isso, eu estaria acompanhando Sua Excelência, o desembargador relator, porque eu não vejo essa extensão e nem tampouco essa autonomia do ato normativo, que, como eu já disse antes, para mim é muito mais um comunicado que se buscou dar ciência a todos e que, por um equívoco, não se repetiu os exatos termos da lei, o que seria de boa cautela, né? Se procurou alterar a redação cá ou acolá por razões que, para o momento, são absolutamente indiferentes. Mas o pedido é declaratório de inconstitucionalidade. Então, seja concedida a segurança para declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade dos artigos tais. Então, por tais razões, com todas as vênias, entendo a preocupação, entendo o zelo, talvez fosse o caso até da alta administração do Tribunal de Justiça fixar a exata interpretação, isso cabe à alta administração, em especial à doutíssima presidência do tribunal, mas eu não vejo como conceder uma ordem quando o pedido é declaratório de inconstitucionalidade do ato. Nós estamos transmudando o mandado de segurança, com toda razão, o desembargador Augusto Francisco Mota Ferraz de Arruda, de mandamental para declaratório puro. Puramente declaratório. Daqui a pouco a nossa discussão vai ser se os efeitos são ex tunc ou vai ter uma modulação para o futuro, porque, afinal de contas, o pedido é declaratório de inconstitucionalidade. Não é? E o que poderia ser apreciado aqui, sim, expressamente, é incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Complementar 173. O pedido é de efeitos principaliter da declaração de inconstitucionalidade, expresso. Então, eu não posso rever a petição inicial. A petição inicial está aí, no mandado de segurança, como todos sabem, não cabe emenda, né? É coisa antiga, muito vetusta, e está lá. Então, eu não vejo como, com todas as vezes, eu peço desculpas, mas eu estou acompanhando o desembargador Augusto quanto ao indeferimento da petição inicial. Eu não posso mudar o mandado de segurança para ação declaratória, ainda mais uma declaratória de inconstitucionalidade. Aliás, tem alguns acordos do Supremo, tem diversas ações de direito público, tem desse órgão especial, tem inclusive do Superior Tribunal de Justiça em relação a isso no mandado de segurança. Eles fazem uma única exceção, que é em relação à compensação tributária específica, né? Que não guarda nem analogicamente qualquer comparação à matéria declaratória de inconstitucionalidade. Então, senhor presidente, com todas as vênias, a todos que me antecederam, eu estou acompanhando o desembargador Augusto Francisco Mota Ferraz de Arruda pelo indeferimento da petição inicial sobre esse fundamento. É como voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Corregedor-Geral. Doutor Consultor. Na sequência, Vossa Excelência, então, indefere a inicial plenamente, como fez o desembargador Ferraz de Arruda. Exato. Na sequência, eu tenho aqui o número 13, desembargador Jacó Valente, por favor, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu estou numa situação acho que é uma situação meio delicada, porque os que me antecederam já explanaram a grande maioria do que eu já havia feito de anotação. No processo do final do ano passado, o agravo regimental numa ação direta de inconstitucionalidade, eu declarei voto com argumentos semelhantes aos casos concretos. Não vou nem me propor a declarar voto aqui, não há necessidade, na medida em que os meus antecessores, Dr. James, Dr. Roberto Solimene, já expressaram o meu entendimento. O que eu queria ressaltar aqui é o seguinte. Lembrando que o Dr. Ricardo Anaf acabou de mencionar, eu tomei a cautela também de ir ao processo e verificar os termos da petição inicial. É uma medida salutar, é uma medida que nos permite
e verifiquemos o âmbito da postulação. O que eu percebi, e agora em contrapartida a essa sustentação muito bem feita pelo desembargador Ricardo Anaf, é que a petição ela está bem elaborada, ela traz os motivos pelo qual se busca a defesa do direito dos impetrantes. E ela usa, no curso da argumentação, inclusive na postulação final, a expressão da inconstitucionalidade que buscaria como justificativa por afastamento do ato que seria o ato que se busca a impugnação. Hoje em dia, nós estamos numa situação de evolução do direito processual, e nós já tivemos situações... Senador, posso interromper Vossa Excelência? Um segundo, desculpa quebrar o seu raciocínio, mas porque está fazendo 4 horas aqui, está me apitando, eu pergunto para a doutora Suliane se nós precisamos parar para regravar, ou se podemos continuar, pelo menos, com a palavra do desembargador Jacó Valente. Desculpa, desembargador. Tenho mais 2 minutos. Podemos continuar, doutor. Podemos continuar. Desculpa mais uma vez, então, desembargador Valente. O que eu ia complementar, até no sentido em que nós tivemos situações na Câmara onde nós interpretamos restritivamente o pedido, dizendo, a redação, ela diz respeito a determinada solicitação, esclarece, mas o pedido foi formalmente ou foi omisso, etc. Os tribunais superiores têm anulado isso e mandado julgar, porque o formalismo hoje está extremamente abrandado nesse particular. Sobre o caso presente, eu queria me solidarizar também com o Dr. James, ao conceder a medalha para o desembargador Moacir Pérez, porque o desembargador Moacir Pérez, com todo o respeito que merece, ele tem sempre se pautado pela busca do direito, e, neste caso, também pela preservação das autoridades envolvidas nesse caso, e que, como os demais que me antecederam, também não faço nenhuma ressalva quanto a qualquer suspeita de qualquer intenção de que tenha havido a busca no prejuízo a qualquer direito de juízes, de promotores, de membros do TCU, de funcionários, e aqui nós falamos também de assistentes sociais, de escreventes, de todos os envolvidos no serviço público. Evidentemente, não se tem sequer indícios ou qualquer suspeita de que tenha havido qualquer intenção nesse sentido. Então, eu me solidarizo também nesse ponto com os demais que me antecederam. O que eu menciono para complementar, senhor presidente da sessão, é que, tal como o Dr. James mencionou, seguido depois pelo desembargador Solimene, no mesmo sentido, evidentemente, o ato normativo, se ele é, como o Dr. Ricardo Anaf fala, apenas orientador, um mero lembrete, uma coisa sem valor, ele não teria sentido em existir, mas ele existe no âmbito jurídico. Ele existe, ele reproduziu previsão da Lei Complementar Federal 173, mas ela não reproduziu de forma ipsis literis. Ele fez uma restrição muito maior ao direito pleiteado. Porque se fosse para reproduzir pura e simplesmente, senhores integrantes deste órgão especial, não vejo sequer justificativa para a existência. Eu tentei fazer uma busca durante a semana e não encontrei, não que não tenha havido, mas não encontrei outro estado que tivesse reproduzido ou tentado reproduzir a previsão da Lei Federal 173. E a Lei Federal 173 me parece que não era tão restritiva quanto o nosso ato normativo é. A proposta do desembargador Moacir Pérez me parece razoável, de dar uma interpretação ao que nós estamos discutindo. Só que não me parece que o mandado de segurança seja um momento, isso como o desembargador Augusto Ferraz de Arruda disse, nós não temos que declarar. Eu acho que nós temos que ser objetivos. Quando uma sentença é proferida, quando um acórdão é proferido, quando uma decisão do Poder Judiciário é proferida, deve ser o mais objetiva possível. Ela não deve dizer, por exemplo, eu não vou decidir, porque me parece que a lei já não diz isso. E o desembargador Gemiciano, ele complementa o que eu havia notado de uma forma bastante correta. Não fosse assim, o comunicado 237/2021 do SEMA não nos teria informado que só está valendo a contagem do tempo porque houve a liminar naquele processo anterior. E se ela não tivesse havido, a contagem não estaria sendo feita.
Então, cairia por terra a argumentação do desembargador Moacir de Andrade que aquela deliberação não teria efeito concreto. Ela tem sim, porque não estava sendo contado até a concessão daquela ordem. Sem querer me estender mais, senhor presidente, e mencionando que você quer, falei de declaração, porque me parece que o que eu estou explanando já consta dos bem lançados votos que me antecederam. Eu faço essa explanação e, desde já, antecipo meu voto pela divergência que foi instaurada pelo desembargador Jaime Ciano. Muito obrigado, desembargador. Obrigado a Vossa Excelência. A terceira palavra é desembargador Cláudio Godoy, por favor. Senhor presidente, eu também já declarei voto naquele agravo, portanto, a minha posição é conhecida, também por isso não trouxe voto escrito, e desse modo eu vou fazer uma única observação. Me parece, e é também um caso de indeferimento inicial, que haja uma clara carência aqui por falta de interesse, porque tudo que se disse, e com que eu concordo, diz respeito à Lei 173. E não é um problema dos funcionários, aliás, não só dos funcionários, dos promotores, dos juízes de São Paulo, mas dos funcionários municipais do Brasil inteiro, estaduais do Brasil inteiro. Essa é uma questão do funcionalismo em geral do Brasil inteiro e que merece uma solução única, como está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. O que se alega que é o ato, digamos, coator, imaginando-se o mandado de segurança, quando ao mesmo tempo a gente está processando o Madin. Então, isso também chama atenção, mas de qualquer modo, o que se diz, que representa, que traduz essa ideia de maior restrição do ato conjunto, em primeiro lugar, o ato conjunto prevê que ficam vedadas a contagem. Ora, mas a lei federal diz, ficam proibidos contar. Qual é a diferença? Num período ele é limitado, por isso que não é perda do direito. É um período de calamidade em que há uma suspensão. Se bem ou mal, e se extensível aos estados e ao município de maneira correta ou incorreta, volto a insistir, este é um problema da lei complementar e não do ato conjunto. O que nós estamos julgando é o ato conjunto. Por aqui não vejo diferença alguma. Depois, o que há de ressalva no nosso ato conjunto, há de ressalva na lei federal. A lei federal lá, assegurado o cômputo para os demais fins, no nosso ato conjunto. A lei federal diz, sem qualquer prejuízo ao tempo de serviço, aposentadoria e quaisquer outros fins. Onde é que está a diferença, que acho eu, se eu não entendi mal, a diferença básica que o desembargador James levantou, e que de fato é uma questão, nós, até naquela primeira, quando ele apresentou o voto, nós tivemos ocasião de discutir um pouco isso naquela sessão, é que não se teria ressalvado no ato conjunto o aumento de despesa que é referido na lei federal. Como se a lei federal dissesse que está vedada a contagem do período aquisitivo para anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmios e demais mecanismos equivalentes quando aumentem despesa. Esse parece ser o ponto de divergência básico. E aqui eu volto a insistir. O ato conjunto, ele reproduziu sim a lei federal, porque ele não está tratando de outros mecanismos que aumentem despesas. E a própria lei federal não tratou de outros mecanismos quando aumentem despesas e como se isso fosse aplicável à licença-prêmio, ao anuênio, ao triênio e ao quinquênio. Aliás, o que levaria a uma interpretação, no mínimo, estranha. Porque se eu considerar que essa redação final, essa cláusula aberta da redação final da lei federal, se aplica à licença-prêmio, ela tem que se aplicar também à sexta parte, a anuênio, a triênio, a quinquênio, que sempre envolvem aumento de despesa. O ato conjunto não trouxe esse aposto ao final que abre a cláusula normativa. Por quê? Porque ele só está tratando da licença-prêmio por um motivo muito simples, porque nós não temos anuênio, nós não temos triênio e nós não temos quinquênio. E para anuênio, quinquênio, triênio, licença-prêmio, sexta parte, a lei federal não fez qualquer espécie de condicionamento a que aumente despesa. Nem poderia, porque o anuênio aumenta a despesa, o triênio aumenta a despesa. Agora, se a lei fez bem, se a lei federal fez bem ou mal em colocar a licença-prêmio aí, é um problema da lei federal.
não é do ato conjunto, nós não julgamos aqui uma questão que seja própria do ato conjunto. Então, eu só queria renovar essa questão para dizer que, na minha opinião, é caso de carência, no que eu acompanho, portanto, o relator no seu resultado, porque não se está a discutir um problema de restrição de direito causado pelo ato normativo. É esse o voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador. Parece que o desembargador Augusto está levantado a mão ainda ou... Desculpa, senhor presidente, eu vou abaixar já imediatamente. Também desembargador Ricardo Anaf está com a mão levantada ou pede de novo a palavra? Não, senhor presidente, desculpe também. Não, imagina, mas o desembargador James Alberto Santos está com a mão levantada e ela veio agora que eu percebi. A palavra. Obrigado, presidente. Não, é só para chamar a ordem um pequeno esclarecimento. Se nós precisamos rotular, para não cometermos injustiça, vamos rotular. A petição inicial, além de pedir a inconstitucionalidade, ela pede a ilegalidade dos incisos 1 e 3 do ato normativo. Então, se é necessário rotular, eu rotulo como ilegal o que extrapola os limites da lei complementar. Está textualmente na petição inicial, seja concedida a segurança para declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade dos incisos 1 e 3 do ato 1. Então, se é necessário rotular, eu rotulo, para assegurar o direito líquido e certo, que eu entendo, dos impetrantes. E só para finalizar, senhor presidente, o que transita em julgado não é a fundamentação. Portanto, apesar do desembargador Moacir Pérez dizer que implicitamente acolhe, nós precisamos, na fundamentação e no dispositivo, dizer textualmente que, apesar de implicitamente e explicitamente, está reconhecido o direito líquido e certo. Era só isso que eu queria acrescentar, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Podemos escolher os votos? Acho que Senhor presidente, só fazer uma pequena observação. Agora eu levantei a mão mesmo. Só para fazer uma pequena observação. Não é uma questão de rotular. Essa rotulação de ação mandamental, ação declaratória, me parece que é uma rotulação processual civil. Não tem novidade, não é de ontem, sabe? Não é coisa nova. É uma ação mandamental e o pedido é declaratório. O pedido realmente é declaratório. Ele se substitui a DIN, a declaratória de ilegalidade, eu já tinha dito antes, exatamente com outras palavras, mas o que foi dito pelo desembargador relator e pelo desembargador Cláudio Bueno de Godoy. O ato repete os termos da lei complementar. Ou seja, o que nós estamos, o que é interesse e valeria a pena era conhecer dos eventuais vícios da lei complementar. Não tem uma autonomia do ato. Então, não há ilegalidade. E outra, não tem declaratória de ilegalidade. A declaração é incidental, ela não é principaliter. Com todas as vênias. Então, desculpe, a questão não é rotular ou deixar de rotular. E de outro bordo, dizer, não, o pedido é assim, o pedido é assado, mas se manda que se conheça. Pode ser no jeito privado. Eu não vi nenhum acordo assim no direito público, vou ser muito sincero. Agora, a questão é outra. Ao juiz é dado interpretar a lei, não a petição inicial, com todas as vênias. Até porque é o pedido que fixa a competência. Será que eu vou interpretar o pedido para saber qual é a competência? É uma coisa meio complicada. Eu acho que existe uma preocupação muito grande e respeito pela preocupação dos colegas, já disse isso de início, pelo zelo, o Dr. James, o Dr. Jacó, o Dr. Gustavo Solimene, Alex, meu querido Malheiros, e todos os outros votam favoravelmente com a preocupação com os servidores, tudo. Eu entendo isso. Agora, disso a dizer que eu posso interpretar o pedido, que é uma questão de rotulação, a disputa aqui não é essa. Não tem, aliás, não há disputa. Então, eu peço só a vênia, só fazer essa pequena observação, porque me parece que eu fui meio mal interpretado. Só questão técnica. Entendem que eu estou equivocado? Perfeitamente, não tem problema nenhum. Eu entendo a preocupação de todos, entendo o mote
essa conduta. Perfeito, eu não vou discutir. Tá? Só que, sem colocações de rotulação ou de interpretação, cada um de nós tem sua posição. Eu respeito de todos, e é isso. É essa a única colocação, senhor presidente. Eu mantenho o meu voto. Muito bem, parece então que nós podemos começar a votar. E, salvo engano, e pelo que eu anotei, doutora Suliane me ajuda se eu estiver errada, nós temos 3 posições: relator, divergência e a divergência maior, que é do desembargador Arruda. É isso mesmo, desembargador? Sim. Na verdade, a minha divergência aqui, contei com o apoio do desembargador Ricardo Anaf. Na verdade, se for o caso de nós unirmos a questão do desembargador, do relator, eu não vejo, porque a questão dá na mesma. Não sei se o desembargador Ricardo Anaf também, o desembargador Godoy está de acordo. Isso. Então, seria isso. Então, nós temos 2 posições, teoricamente. Então, vamos lá. Eu vou começar a colher pela desembargador Anaf, já votou, desembargador Xavier de Aquino, relator ou divergência. Divergência maior ou menor, ambas são divergências. Desembargador Xavier de Aquino. Com as ressalvas feitas pelo eminente desembargador Solimene, com todas as vênias, eu fico com o doutor Jaime Ciano. Muito obrigado. E eu esqueci de mim. Pois não. Pela ordem, desculpe, só para eu entender. Nós vamos votar 2 divergências ou não? Pelo que eu entendi. Não, uma só. Tá certo. É denegar ou conceder em parte. Exatamente. Amplitude da denegação ou concessão. E eu esqueci de mim, que eu estou aqui na primeira posição, então eu voto denegando a ordem. Presidente, acho que as divergências são diferentes. As divergências são completamente diferentes. Pois é, vamos lá. As divergências do desembargador esse ano é uma, a divergência do doutor Augusto Ferraz da Rua é outra. Sim, é só falar o nome do desembargador. Exato. A divergência. Está resolvido. Senhor presidente, eu acabei de unificar a questão. Eu acabei de unificar a questão. O desembargador Ricardo acompanhou. Eu não sei, doutor Godoy, mas... Também. Nós unificamos. Apenas esclarecendo ao desembargador Ademir. No momento anterior ao que Vossa Excelência se manifestou, nós chegamos à conclusão pelo voto do desembargador Arruda, pela palavra do desembargador Arruda, e nós votaríamos em bloco divergência ou relator. Como a desembargadora Arruda é maior, quer dizer, ela já indefere plenamente a inicial, mas ambas chegariam ao mesmo caminho. Então, penso que é mais fácil a gente votar relator. Senhor presidente, Moacir Pérez, só para facilitar, eu posso perfeitamente incluir um parágrafo no meu voto, seja pela extinção, pela carência, seja pelo indeferimento inicial, seria hipótese de denegação. Pronto, perfeito. Esclarecendo, se todos estão de acordo, acho que ficou agora no meio termo. Desembargador Moacir Pérez relator ou divergência. Senhor presidente, só por lealdade, se houver modificação ou opinião pela extinção, então eu estaria concedendo a segurança. Ou isso. Segurança em parte seria concessão da segurança. Tá certo. Denegação ou concessão. Vamos restabelecer a coisa e eu vou começar a colher novamente os votos. Relator ou divergência? E a divergência na amplitude maior. Vamos lá? Podemos começar? Então vamos. Luiz Soares de Mello, divergência. Aliás, perdão, relator. Perdão, botei errado. Desembargador Ricardo Anaf, relator. Desembargador Decano votou com a divergência, salvo engano, vota de novo, desembargador? Divergência. Desembargador Decano votou com divergência, é isso mesmo? Divergência. Muito bem, muito obrigado. Desembargador Malheiros votou com a divergência. Desembargador Moacir Pérez é relator. Desembargador Ferreira Rodrigues, novo voto. Eu voto com o desembargador Jaime Ciano. Então, relator. Não. Divergência. Perdão, divergência. Desembargador Evaristo dos Santos. Como relator, senhor presidente.
Relator, desembargador Márcio Barco. O desembargador James Ciano, divergência. Divergência, desembargador Salete. Também eu, presidente. Divergência, desembargador Cascone. Relator, senhor. Relator. Relator. Desembargador Ferraz Arruda já votou. Desembargador Ademir Benedito. Vossa Excelência pulou meu nome, presidente. Pulei o seu nome? Pulou. Pulei Renato Torelli. Pulou, Renato. Ah, verdade, pulei mesmo. Culpa, desembargador. Perdão. Você não vota. Desembargador Sartorelli. Voto com o desembargador James. Desembargador Ferraz Arruda. Desembargador Ademir Benedito. Eu voto com o desembargador Geniciano. Desembargador Aguilar Cortes. Também. Desembargador Silenovski já votou. Desembargadora Cristina Azul. Data vênia com a divergência, com o doutor Geniciano. Muito obrigado. Desembargador Jacob Valência já votou. Desembargador Geniciano já votou. Desembargador Cláudio Godoy, relator. Desembargador Soares Levada já votou? Não votou. Geniciano. Divergência. Desembargador Viegas. Eu voto no desembargador Geniciano, senhor presidente. Divergência. Desembargador Solimene votou. Desembargador Torres Carvalho. Relator. Relator. Desembargador Arthur Marques, finalmente. Com a divergência, senhor presidente. Divergência. Todos votaram. Doutora Suliene, anuncia, por favor, que eu não contei. Só vou contabilizar, doutor. Por favor, ficamos à vontade. Agora, fique à vontade. Senhor presidente. Pois não. Maneiro. Pois não, O senhor contabilizou meu voto? Sim, certamente, porque Vossa Excelência já falara anteriormente e é o voto do doutor. Vossa Excelência votou com a divergência, salvo engano. Está escrito com divergência. Isso mesmo. Presidente? Pois não. 16 votos a 8 para divergência. Então, a divergência sai vencedora com 16 votos a 8 e entra como relator primeiro juiz que trouxe o voto, desembargador Geniciano. Trouxe, não. Geniciano. Vossa Excelência fica como relator, tal como ficou da outra vez. Eu voto, declaro, senhor presidente. Então, quem mais declara? Desembargador Solimene. Declaro. Sim, mais alguém declara? Perdão, alguém? Eu declaro vencido. Sim. Não, vencido, Vossa Excelência, claro. E acho que mais ninguém, né? Tem voto escrito. Ficamos assim, encerramos o julgamento? Sim, encerramos o julgamento.